Esse vídeo aqui é sobre uma situação muito séria que vem acontecendo há décadas, que é sobre os contatos extraterrestres e os contatos com seres espirituais. O que acontece é o seguinte: a necessidade humana sobre ter amparadores é algo muito perigoso, porque a gente está dentro de uma realidade onde enxergamos tudo de uma forma linear. Então, dessa maneira, como a gente enxerga tudo de forma linear, fica difícil a compreensão e a separação de muitas informações, e isso faz com que a gente se perca muito nas nossas escolhas. E devido à carência humana perante a um resgate, a um auxílio, a um suporte, e dentro do padrão emocional humano, onde nós necessitamos, através de padrões genéticos, a ter amor, a sermos cuidados, a sermos amparados de uma maneira extrema, onde alguém resolva os problemas que muitas vezes a gente cria para nossa vida, porque muitas questões também estão envolvidas no nosso padrão físico, né? Nosso padrão normal da vida do dia a dia. Porém, da década de 90, acredito eu, para cá, ocorreram um desencadeamento mediúnico muito grande. E assim, tem um lado positivo desse desencadeamento, porém tem um lado negativo. Porque a gente, por termos esse padrão cognitivo muito emotivo, muito voltado ao emocional, isso acaba atrapalhando a gente de discernir muita coisa. Porque a gente espera ser amado, mas muitas vezes a gente não retribui esse amor, mas a gente quer receber. Sendo assim, pelo fato da gente pedir, que isso já entra no padrão religioso, isso está dentro do padrão religioso, que nas nossas inúmeras experiências nós pedimos a deuses e a Deus para que nos dê força, nos dê saúde, conseguimos vencer as batalhas da vida e tudo mais. Claro que também os sacrifícios, mas não deixamos de pedir e de esperar a retribuição do nosso pedido. Então, esse padrão que eu trato como um padrão genético, ele faz com que os seres se apeguem a linguagens amorosas, a linguagens de suporte, que muitas vezes são vazias e repetitivas. Como eu sempre venho falando e repetindo, linguagens vazias, repetitivas, e que sempre alguma coisa vai salvar a humanidade ou a pessoa de certas questões. E dentro disso tem a necessidade de um líder. Então a necessidade de um líder faz com que acreditemos em políticos, acreditemos na religião, acreditemos também em líderes espirituais, em canalizadores e médiuns. Porém, aí vem o problema. O problema maior disso tudo é que quando adentra num mundo vasto e complexo, que é as realidades astrais, e a partir do momento que vemos uma informação que é vinda do astral, nós ficamos à mercê de uma escritura, de um texto, ou ficamos à mercê de um médium. Porém, não estamos enxergando e nem sentindo a veracidade. Muitas vezes falta um pouco de investigação. Então, a falta desse critério investigativo, a falta desse discernimento,
a falta dessas questões como um todo abre inúmeras portas, sendo que essas portas já estavam abertas quando somente existiam as religiões convencionais. Então, a partir do momento que o mundo espiritual foi aberto de forma explicativa, de forma didática para a humanidade, abriu-se uma lacuna onde a existência de vida em outras realidades existe sempre antes do médium, ou ela começou a surgir depois do médium. Então, os questionamentos, as interrogações, as dúvidas começaram a parear a mente humana e a necessidade de prova daquilo. Mas aí vem o perigo. A partir do momento que a vida extraterrestre foi tratada em livros e através de canais mediúnicos, ficou muito perigoso você oferecer o seu padrão vibratório, o seu padrão cognitivo, a sua vida e o seu karma para seres que você não tem certeza da sua finalidade. Então o perigo está aí. Existem muitos seres sequestradores, existem seres duvidosos que manipulam os seus corpos sutis, manipulam a sua mente, abduzem os seus corpos astrais e, devido aos programas que nós temos ao reencarnar, não lembramos de tudo que acontece quando nos desdobramos. E aí que está o problema. Muitas pessoas estão caindo nessa armadilha, dessa maneira de buscar a facilidade sem um esforço, que o esforço eu denomino como pensamento, como discernimento. O pensamento é um esforço. E recentemente, pelo menos aqui, no Brasil, foi divulgado que dia 7 de junho ia ter cirurgia espiritual pleidiana. Então, nomes pleidianos, sirianos, arcturianos, não generalizem esses nomes como se todos esses locais só existissem seres benéficos. Da mesma forma que aqui na Terra tem seres duvidosos, lá do outro lado tem piores ainda. Então, é muito difícil, gente, ter uma liberdade espiritual cedendo o livre-arbítrio de vocês para qualquer pessoa que escreva um texto ou diz que canalize seres como estes. Então, a intenção desse vídeo é justamente alertar sobre o perigo que está se tornando a mediunidade. E da mesma forma que está se tornando um perigo, está se tornando uma coisa banal, porque a partir do momento que qualquer um diz que fale com qualquer um, com arcanjo, até Deus, até o Criador, até sei lá, acaba dificultando pessoas que realmente estudam, dedicam a sua vida, dedicam o seu raciocínio, a sua energia para poder fazer um trabalho coerente, para unificar os padrões humanos dentro de uma realidade astral, para trazer coerência ao que todos nós vivemos, com pessoas fantasiosas e que recebem muitas vezes dinheiro do lado astral para manipular e alimentar esse sistema através da linguagem amorosa. Então, tome cuidado com o excesso de canalizações repetitivas e com a megalomania de médiuns charlatões.